Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E a Vale ontem segurou o Ibov nas costas, né? Então nós tivemos um dia de alta, confirmando a alta do dia anterior do Ibov, né? Mas não foi o mercado inteiro que acompanhou, mas também nada de dramático nisso daí, tá? O mercado está para cima, está todo mundo para cima, não importa se tem um dia que anda mais ou anda menos, isso daí não muda nada, né? O destaque, eu estou dando destaque para a Vale, porque a Vale estava há muito tempo difícil de operar, numa zona ruim, que eu até passava rápido no gráfico, né? E agora rompeu uma região e ontem demonstrou muita força nesse rompimento, então agora nós estamos aí, ela abriu a temporada de compras para a Vale, né? E ela pode fazer uma pernada de alta interessante. Isso daí dá muita força para o índice, né? A Petro, que estava caindo, ela também está se segurando, né? Parece que vai se segurar se o petróleo continuar ali na mesma região. Então isso daí dá força para o índice, porque o resto está todo mundo indo para cima, todo mundo contando aí com potencial corte de juros, mesmo que ele não venha na semana que vem aí nessa reunião de dezembro, né? Semana que vem tem super quarta. Mais que na virada do ano, em janeiro, comece a ter os cortes aí no Brasil. Tá? O mercado internacional continua na mesma, todo mundo para cima, nada de diferente do que a gente tem visto todo dia, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve também no Instagram, @mfmudando, tem live todos os dias, 8h15 da manhã, no meu ex, @mdroberto, onde eu posto muita coisa sobre o mercado internacional. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, o mapa de calor do mundo nos mostra aqui como está tudo bem, né? A Ásia aqui dando uma pipocada hoje, né? Mais o resto do mundo, todo mundo para cima, WZ continua para cima. E o SP 500 a mesma coisa, né? Também esverdeado, né? Nós tivemos aqui algumas decepções, como a Microsoft ontem deu uma corrigida, né? A Apple não precisa falar nada porque ela está lá no topo histórico, né? Então, mas o resto, olha só, os bancos aqui para cima, né? Tá todo mundo mais ou menos para cima. Destaque aqui para a Tesla, que subiu 4%, tá quase lá no topo histórico novamente. E olhando os gráficos, mais do mesmo, né? VIX aqui na mesma região aqui no fundo, os juros estão aqui nesse vai não vai, né? Não decide se quer cair ou se... na verdade, a tendência está de baixa, né? Mas ele está indo aos poucos, né? Já na Europa aqui, voltando de novo aqui para a região dos 2,75, 2,80, né? É ruim esse negócio aqui. O negócio da guerra da Ucrânia ainda está atrapalhando muito a Europa, né? Por incrível que pareça, as negociações que deveriam ir para o lado bom, o mercado fica cada vez mais assustado quando o Putin fala que pode usar bomba atômica, essas coisas aí, né? Então, isso é ruim. O Reino Unido continua aqui embaixo, os juros, e o Japão ontem fez um dia de baixa aqui, mas ele está no seu zigue-zague de alta, né? Os juros do Japão não mudou nada, continua para cima. Já o SP500, olha só, ele está aqui dando essa enroladinha aqui. Isso daqui é um bom sinal, porque a preocupação era... primeira preocupação era ele conseguir vencer essa região aqui, voltar para trabalhar acima da média de 50 períodos, que estava funcionando como suporte e ele tinha perdido, né? Então, o problema era isso daqui virar resistência. Resolveu isso daqui, fechou acima e aí continua indo. E aí agora ele está praticamente no topo histórico, né? Faltam 50 pontos para o topo histórico. A preocupação era ele vir aqui, não conseguir renovar topo e virar para baixo, né? Formar 1, 2, 3 e tal. O que ele está fazendo aqui, na verdade, é uma bandeira de alta, né? Então isso aqui está consolidando aqui. Quanto mais tempo fica aqui, maior a chance desse negócio romper, ignorando aqui os 6.900, que era o topo histórico. Então, para mim, continua muito positivo esse gráfico. A mesma coisa a NASA, que nem está parando, né? Ela está um pouco para trás do que o SP500, mas está indo aqui, olha, com candles interessantes de alta, né? O Dow Jones, a mesma coisa, né? Um belo um candle aqui, mais um pivô de alta, voltando aqui para o topo histórico. Russell 2000 também, olha só, fez o pivô de alta, esse negócio aqui pode romper a qualquer momento. Indo para a Europa, nós temos aqui o Eurostock 50 fez mais um dia de alta em direção ao topo. A Alemanha, tentando se livrar dessa meiuca aqui, não tem muito o que falar. O Reino Unido, a mesma coisa, olha, parecido lá com o SP500, né? Então, também fez uma alta aqui e dando essa lateralizada, se romper aqui, tem compra
no Reino Unido, tá? A França, se romper aqui deve andar, não recomendo se envolver com isso daqui por enquanto. A Espanha, que ontem chegou a romper o topo histórico aqui, mas deu essa parada, mas é um pivô de alta, só alta, né? E a Itália também está um pouco preguiçosa, mas deve ir para o topo histórico. Indo para a Ásia agora, nós tivemos a China, que fez um dia de alta aqui, aquele mapa de calor vermelho é do dia anterior, né? Porque a China, por causa do fuso, a gente dá essa confundida, né? Então, se a China conseguir se livrar dessa região aqui, ela volta a testar topo histórico, né? E o Japão, destaque do dia, tá? Fez o rompimento desta bandeira de alta. Olha só, isso daqui é muito parecido com aquela configuração que o Google fez. Quem assiste aqui todo dia lembra que o Google fez depois daquele movimento, né? Então, eu vejo compra, eu poderia ter comprado aqui já, mas eu até gosto mais de esperar fechar esse candle, né? Agora já fechou. Então, amanhã, na verdade, você tem que deixar a ordem já de hoje para amanhã, né? A compra aqui com stop aqui, muito bonita essa compra do Nikkei, tá bom? Mercados emergentes continua na mesma. O EWZ, mais um dia de alta aqui com um gap, né? Um dojizinho, mas vai indo aos poucos, mas vai indo. A Argentina está quase, olha, fez um dia de alta aqui ontem, né? Então, mais um pouquinho, ela rompe aqui. Tem que deixar a ordem já nisso daqui, tá? 97, 97,50 aqui, porque isso pode romper hoje, por exemplo, né? O petróleo continua amassado aqui, né? Acho que enquanto não se resolver as coisas aí da Ucrânia e da Venezuela, esse negócio não tem por que andar. Minério de ferro tentando romper, mas ainda não rompeu. O cobre ontem rompeu aqui, vamos ver se agora confirma, né? Então, se romper a máxima desse candle de ontem, aí o cobre volta a entrar a temporada de compra nele, tá? O ouro continua aqui enroscando, mas olha, o ouro, desde que ele não perca aqui e venha fazer ou testar o fundo aqui, isso aqui vira uma consolidação, né? Eu ainda estou trabalhando com esse cenário de que ele rompeu, tá dando essa enroscada aqui e a qualquer momento deve romper, tá bom? Não duvide da força do ouro. E a prata, a mesma coisa, né? A prata, então, hoje está fazendo aqui uma correção, ela continua forte, né? Ela pode até vir fazer um pullback, não tem problema nenhum. Apesar de que eu acho que isso aqui tem mais cara de lateralização para pegar um embalo, mas lembrando que a prata, esses metais, né, eles fazem essas correções, é normal porque está muito volátil, né, está andando muito, né. Platina enroscada, o urânio está aqui, ó, configuração muito bonita, compra aqui nesse urânio, tá muito bem configurado, stop aqui embaixo, e quando você olha pelo gráfico semanal, isso aqui até já ativou 1, 2, 3 aqui do semanal, tá vendo? Ó? Então, ele tinha deixado esse 1, 2, 3 muito bonito aqui na retração de 50% de FIBO, já acionou, então essa compra do urânio aqui está muito bonita para voltar a testar topo, tá? O DXY está indo para baixo, então, olha só, nós com a perspectiva de corte de juros, né, ele está fazendo esse pivô de baixa e agora abre a porteira, né, para voltar a testar esse fundo aqui, né, então o dólar se desvalorizando, né, e isso daí ajuda o real a ir lá para os 5,20, né, se for o caso. O Bitcoin, com o dólar se desvalorizando, ele ajuda também o Bitcoin a subir. Então ontem tivemos mais um dia de alta, né, acionando aqui essa compra aqui. Ele deve voltar então para a região dos 100, 110. E o Ethereum também até acionou mais bonito aqui esse pivô de alta, né, e ele tem espaço aqui para voltar para os 3.800, né. Olhando aqui rapidamente as magníficas, a Apple parando para pensar só, né? A Microsoft, olha, fez esse movimento feio aqui, né? De qualquer jeito, nós tínhamos falado que a compra da Microsoft era só aqui acima, né? Então, se isso daqui foi só um teste de fundo para fazer isso daqui, ok, tá tudo bem. Se não, já não gosto, né? A Amazon, não andou. O Google, de novo, deixando uma bandeirinha de alta aqui, tá? Então, o Google, se romper esse topo aqui, tem mais compra. Não duvide disso. A Meta aqui continua, né? Não rompeu ainda. Se romper aqui tem compra. Netflix deu uma zedada ontem. Por isso que eu falo, eu não gosto quando você está assim numa bandeira, né, de alta, que é um canal de baixa.
comprar fundo, para mim, eu não gosto. Ele tem que fazer um pivô de alta, porque você nunca sabe aonde é que terminou a queda. Então, por exemplo, aqui parecia que já tinha feito a reação por causa da região e tal, aí ele pega e devolve aqui. Quem estava com stop aqui pegou. Então, por isso que eu não recomendo fazer esse trade, né? E a Tesla, olha só, fez uma bela de uma barra ontem aqui, querendo voltar para o topo lá dos $500, né? E a Nvidia ainda é enroscada, tá? Vamos ver agora o Brasil, que os juros ontem deu uma reagidinha, né? Mas continua no zigue-zague de baixa. O índice fez aqui um dia de alta, né? Então, continuidade da alta, só tem compra no índice, né? E aqui tem um pivô de alta, se romper tem um stop aqui embaixo, não tenho o que duvidar, né? E o dólar, ele continua para baixo, né? Vamos lá, dólar. Trade de vez em quando fica lento, né? Todas as plataformas são assim. Então vamos, olha só, o dólar abriu com gap de baixa ontem, foi difícil de operar, né? Mas olha, ele tem tudo para perder o fundo aqui, tá? E como eu disse, o DXY está para baixo, ajuda ele, né? Hoje aqui nos 60 minutos, ele já deixou aqui uma bandeirinha de baixa, né? Então, se perder aqui esse fundo, se acionar isso daqui, nós temos venda no dólar hoje, tá? Indo aqui para Small Caps, voltando para o gráfico diário, olha lá, ela chegou aqui na nossa parcial do nosso trade, né? E vamos em frente, é só compra na Small Caps, tá? O Itaú também só compra, né? E o Bradesco ontem deu uma ramelada aqui, né? Fez uma barra de baixa aqui feia. De qualquer jeito, enquanto ele não perder esse fundo, isso daqui se torna uma consolidação. Agora, pode dar uma oportunidade de compra aqui no fundo, né? Se fizer uma configuração parecida com isso daqui, mas agora temos que esperar os próximos capítulos. O Banco do Brasil continua na mesma, não tem o que fazer. A Sambi deu uma voltada, vocês viram que os bancos, ontem, tirando o Itaú, deram uma titubeada aí. Se não fosse a Vale, o índice tinha se ferrado, né? E a Vale, olha só, que destaque aqui, né? Então, ontem a Vale andou aqui 3,2%, né? Maravilhoso. E aquilo que eu falei, né? Agora, tinha até essa compra aqui de swing trade. Quem fez a compra de swing trade aqui já deu uma parcial, mas olha só, tem uma avenida para andar essa Vale aqui, né? Então aqui, essa compra, eu até tinha marcado aqui, eu apaguei, né? Ó, claramente, né? Já deu a parcial aqui muito bonito, né? Então só comprar na Vale. E a Petrobras, que eu disse que, olha só, segurou aqui na média, né? Querendo reagir, né? Já pulei fora daquela minha venda, não tem por que ficar enroscando. E se a Petro ajudar e sair desse quadrado aqui para cima, eu não acredito muito, mas se ela fizer isso daqui, vai ser muito bom para o Ibov, né? Porque os bancos estão para cima, só deu essa corrigida ontem, mas nada demais, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Se inscreva também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã, no nosso ex, @mdroberto, onde tem muito conteúdo sobre o mercado internacional. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.